Nós estamos aqui com o deputado Jean Willis e a gente vai conversar um pouquinho sobre a situação do país e também os últimos acontecimentos. Jean, você veio a Goiânia hoje também para fazer uma visita ao Valdir, do MST, que está preso na casa de prisão provisória, e essa visita não pôde ser feita. Eu queria que você explicasse o motivo da vinda para essa visita e as circunstâncias da prisão do Valdir e por que ela não pôde ser realizada. Bom, a visita tinha um objetivo claro de me tornar a par da situação do Valdir, porque o que eu sei da prisão dele é que essa prisão é ilegal, né, é uma prisão política, na verdade, não tem uma motivação, um delito claro para sustentar a prisão, então me parece uma prisão política. Eu vim para me colocar a par das circunstâncias da prisão e também da situação dele dentro do presídio. E essa prisão estava certa, estava acordada, e no caminho para cá eu recebi a ligação de alguém da administração do presídio, chamado Leandro, dizendo que eu não podia fazer a visita hoje, porque hoje era dia de visita, por mais estranho que isso pareça. Considerando que pode ser um protocolo de segurança, eu gostaria que a administração penitenciária me dissesse que protocolo é esse. Segurança para quem? Para mim ou para o Valdir? Porque eu sou uma autoridade da República, eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos do Parlasul, o Parlamento do Mercosul. Eu tenho uma relação com instâncias internacionais. Se o administrador, o secretário mesmo secretário de Segurança Pública, acham que eu vou deixar por isso mesmo, não vai ficar, porque eu vou, em algum momento, querer saber da situação do Valdir, eles vão ter que me dizer, e é óbvio que se não for o protocolo de segurança, eu vou fazer a devida denúncia. E Valdir foi preso como MST, sendo classificado como uma organização criminosa segundo a lei de 2013. O que você percebe nessa classificação do MST de um movimento de tantos anos e isso pode gerar uma maior criminalização dos movimentos sociais? Nós temíamos que isso acontecesse, por isso nós nos opusemos ferrenhamente a essa lei antiterrorismo, né? Nós sabíamos que ia resultar nisso. Ela foi uma lei conduzida por Eduardo Cunha, a votação dela, todas as alterações dela foram feitas, orquestradas por ele. E o objetivo último era justamente criminalizar os movimentos sociais, os movimentos de esquerda, porque ninguém imagina criminalizar movimentos artificiais compostos, por exemplo, por esses grupelhos fascistas que operam na internet, que não tem base, não tem capilaridade social, que só atua na internet por meio da difamação e da calúnia, como, por exemplo, o MBL e o Revoltados Online, que são dois grupos cuja atuação política é difamar, é caluniar as pessoas. Não estou falando que a lei antiterrorismo vai criminalizar esses movimentos sociais, mas os movimentos sociais de esquerda. E é óbvio que começou com o MST, criminalizando o MST, considerando uma organização criminosa, o que é um escândalo. Se a gente imaginar que o MST é o maior movimento da América Latina, o movimento social da América Latina, se a gente imaginar que Sebastião Salgado já dedicou um livro a esse movimento que luta pelo direito à terra, a gente vê que essa interpretação é uma interpretação esdrúxula, absurda, antidemocrática, violenta contra a esquerda e contra os movimentos sociais. E não me espanta que seja Goiânia o primeiro estado a prender um militante do MST dessa maneira. Não me espanta, né? A elite goiana é uma elite bastante egoísta, predatória e contrária aos movimentos sociais. O perigo é que isso se estenda para outras lideranças do MST e que vá para o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, vá para o movimento negro, para o movimento de mulheres, para o movimento de estudantil, ou seja, todos os movimentos sejam engessados por uma criminalização e a gente retorne a um ambiente político como o da ditadura militar, em que qualquer contestação ao governo golpista, ao governo ilegítimo, era tratado ou com prisão e prisão seguida de tortura ou com desaparecimento, voos da morte e outras formas de violência. Você citou a questão do governo, você classifica esse governo como golpista e o que você percebe para os próximos dias, para o desenrolar do processo de impeachment e também a avaliação do governo de Michel Temer? Não importa o que as pessoas que estão nesse governo digam, não importa o que a imprensa alinhada a esse governo diga, eles não vão poder apagar esse fato. Esse governo é um governo golpista. Ele nasce de um golpe parlamentar perpetrado contra a democracia e contra o governo eleito contra o governo da presidenta eleita, a presidenta Dilma Rousseff. Os áudios de Romero Jucá vazados deixam claríssimo isso. O processo de impeachment é um golpe. Primeiro porque a Dilma não praticou crime. Pedaladas fiscais não são crimes. Se fossem crime, elas não estariam sendo aceitas agora no governo golpista, elas não teriam sido aceitas nos governos anteriores ao de Dilma, os governos Lula, os governos Fernando Henrique Cardoso, e não seriam aceitas nos governos estaduais. Então a Dilma não praticou crime, há uma forçação de barra para considerar a pedalada fiscal crime, porque na verdade o objetivo do golpe é livrar a cúpula do PMDB
que sempre esteve nos governos da Nova República, o PMDB sempre esteve nos governos da Nova República. Para você ter uma ideia, Eduardo Cunha foi diretor da Telerge no governo Collor. E depois ocupou um outro cargo também. Ou seja, o PMDB é esse partido que sempre esteve no governo e que é a raiz da corrupção sistêmica, e as grandes figuras, a cúpula desse partido, queria ou pretende poupar a sua cabeça das punições que virão com a Lava Jato, com o aprofundamento dessa operação Lava Jato. Então eles decidiram depor a Dilma, controlar a República, controlar a Polícia Federal, controlar, engessar o Ministério Público e estancar a Lava Jato. E com isso deixar apenas um recado para a população de que o único partido que se envolveu em corrupção é o PT, que é uma narrativa que a classe média aceita de muito bom grado, porque parte da classe média é muito preconceituosa, classista, não gosta da turma que veio junto com o PT, né? As políticas de inclusão, os negros na universidade através do sistema de cotas, o empoderamento das mulheres trabalhadoras, né, das camponesas, a atenção aos povos da floresta, ou seja, toda essa turma que vem junto com as políticas sociais do PT, esses setores da classe média não gostam. Então, para esses setores foi muito fácil aceitar a narrativa de que a corrupção é petista, nasceu com o PT. Mas os áudios estão provando que a corrupção é sistêmica. A corrupção envolve o setor privado, ou seja, as empreiteiras, grandes empresários, que corrompe políticos financiando suas campanhas e exigindo, depois de eleitos, que atendam aos seus interesses e não aos interesses da população. E nesse jogo de corrupção sistêmica, o PMDB é um partido central na manutenção dessa corrupção. Talvez por isso eles estejam com tanto medo da Lava Jato. Em relação à ascensão de movimentos conservadores e da bancada das mais conservadoras que a gente já teve, a bancada BBB, né, do Boi, da Bala e da Bíblia, e principalmente os ataques reiterados às minorias, às mulheres, ao grupo LGBT, como é que você percebe isso? Se a Dilma realmente não retornar ao cargo, isso pode se endurecer nos próximos anos? Acho que isso pode endurecer, não só se a Dilma voltar, mas se quando a Dilma voltar, a gente não devolver a soberania ao povo. O programa de Michel Temer jamais seria avaliado nas urnas, né? Jamais o eleitorado votaria no programa que Michel Temer está oferecendo para o país, porque afeta o direito dos trabalhadores, afeta a previdência, afeta a aposentadoria, né? Afeta todas as áreas da nossa vida, inclusive as nossas liberdades individuais. O que, por exemplo, Osmar Terra, que é o ministro do Desenvolvimento Social, está propondo em termos de política de drogas, é um escândalo, é um retrocesso de 50 anos no que se avançou em termos de tratamento, da compreensão da política de drogas, não como uma política tão somente de segurança, de polícia, né? De segurança pública que envolve só a polícia, mas também uma política de saúde, uma política de educação e de liberdade. Quer dizer, estamos retrocedendo. Há um risco muito grande, há resistência, é importante dizer que há resistência, as ruas estão ocupadas, os movimentos estão acesos, haverá resistência a esse governo. A gente não vai permitir que o país retroceda nesse nível, né? Os tempos são outros, a gente tem feito uma disputa narrativa, eles não estão conseguindo se sustentar, né? Está aí à vista de todo mundo. Michel Temer citado na delação premiada do Machado, que diz claramente que ele operou propina para um outro candidato. Ou seja, não tem como sustentar esse governo, não tem como a gente manter. Então, a volta da Dilma, e se ela fizer o que ela prometeu, que é convocar um plebiscito para consultar a sociedade sobre o que a sociedade quer, que é a continuação do governo dela ou novas eleições, eu acho uma saída muito boa, porque ela dialoga com a sociedade e não com esse Congresso Nacional que representa muito pouco a sociedade. É isso. Queria agradecer, muito obrigada, Jean. Obrigado, valeu.